Apresentamos as nossas condições para participar e tentar entender essa proposta maior, e ontem ficou alinhada às seguintes situações. Como seria montada essa proposta? Como seria o pagamento desse valor, desse déficit? Contribuições normais, aumentar em 30%. O percentual pode variar conforme propostas. O que é isso? Essa coluna de cá é tudo que foi relacionado e que já tem unicidade, e o que não tem unicidade é só a operacionalização do item. Vamos explicar. Contribuições normais, aumentar em 30%. Percentual pode variar conforme propostas. Vai ser discutido ainda como que isso vai ser aplicado. Em tese, aplica-se 30%, majora em 30% a contribuição ordinária. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Agora melhor. Contribuição das pensionistas. Passam a cobrar. Não houve dissenso sobre essa proposta. Reajuste anual passaria a ser o IPCA, 2,5% do IPCA por 5 anos. Alternativa, a contribuição extraordinária. Essa alternativa não é essa, seria uma outra. Cuidado com a cronologia. Seria uma contribuição no lugar de redução, reajuste anual, em vez de ser IPCA, é IPCA menos 2,5%. Eu vou explicar. Durante 5 anos. É o seguinte, tem pontos que são polêmicos. Por exemplo, quem é aposentado não pode reduzir benefício. Então, teoricamente, se você diminui teu reajuste anual, você pode considerar que está reduzindo o benefício. Isso tudo tem que ser negociado com a Previc. A Previc pode não aceitar. Ela é um órgão burocrata. Ela pode não aceitar. Então, você tem que criar outras possibilidades. Se não aceitar isso, faz-se uma contribuição extraordinária. Porque tentou-se fazer também muita coisa de tal maneira que se pague menos imposto de renda também, etc, etc. Então, a parte extraordinária você não desconta imposto de renda. Então, por isso que esse vai... Ontem o arcabouço foi aprovado. Agora, esses pontos vão ser recalculados, cada um deles. Cada item foi discutido ontem. Foram apresentadas outras sugestões de cálculo para se ver qual é a melhor alternativa no final. O consenso teve na base da estrutura. Vamos pagar de uma forma palatável, para a gente ganhar tempo, para a gente poder respirar para nossas ações judiciais. Está claro isso? Então, cada uma delas ainda só teve consenso em 2 das 6, porque cada uma delas você pode ter alternativas. Então, as alternativas foram ontem sugeridas e vão ter que ser recalculadas. Para cada uma delas tem um valor a ser calculado. Está entendendo? Hein? Como alternativa. Ontem foi aprovado. Eu entendo, provavelmente nós vamos votar aqui agora se nós estamos de acordo com esse arcabouço. Isso. O arcabouço foi aprovado. Com essa graça? Com essa graça? Eu estou dando detalhe, porque ela entrou no detalhe. Camerini, olha quando só. você entra no detalhe, o detalhe ainda vai ser poderá ser ligeiramente modificado, porque ontem lá foram sugeridas, com atuários, com tudo mais, sugeridas alternativas, pequenas alternativas, para ser recalculada, para ver qual é a situação, ajuste fino. Né? Você está moldando uma escultura, agora está fazendo o ajuste fino, está claro?
E também, o arcabouço foi definido. E também em função de quem é que vai receber essa proposta. Patrocinadoras e Petros. Ah, mas eu não quero. Bom, eu tenho uma alternativa. Já que você não quer o A, serve o B. A ideia é essa. Isso não é uma solução definitiva. Senhor Carlos, a ideia é a seguinte: o GDPAP tinha aprovado um caminho. A ideia hoje de sugerir a vocês é: vocês aprovam que o GDPAP tome esse caminho? Qual é o caminho? O caminho que está sendo... Desculpa ter feito essa coisa agora. Essa é a proposta original do GDPAP. Sozinho e com mais ninguém. Pioneiro. Ninguém jamais tinha feito uma proposta para a Petrobras. Em 24 de abril, o GDPAP provocou, forçou a barra e foi lá falar com Pedro Parente. Pedro Parente não quis falar, mas botou um diretor que designou representantes. Então, o GDPAP falou com a presidência da Petrobras e entregou essa proposta, que até hoje não teve nenhuma resposta. Então, nós vamos fazer o seguinte: bater pé firme e dizer não abro mão e morrer no deserto. Daí, na ideia de aglutinar os esforços e na ideia de viabilizar uma solução, a gente se associou, a gente se juntou à ANBEP e dentro da sede da ANBEP construiu essa. Depois, com a FUP. Então vai lá, eu explico. O que você não entendeu? Que a gente... Eu entendi que tem uma proposta. Espera só. Essa daqui... Não, peraí. Não. Tem uma proposta que aconteceu antes. Certo. Isso é histórico. Está falando uma terceira. Não. São mais histórias. Calma. Carlos, olha só um minutinho. É histórico. Espera aí, mesmo. Pedro, senão você vai me complicar. Eu estou com dor de tentando cabeça, eu não mostrar sei você ainda. que evoluímos. Carlos, olha só. Você está certo. Você está certo. Olha só, presta atenção. Não se tinha proposta. O grupo de trabalho estava formado há quase 10 meses e não tinha uma proposta. Nós dissemos, tem que ter uma proposta. E votamos uma proposta. Qual foi? Aquela que eu disse aqui, que eu relatei. E erradamente chamamos de proposta de repactuação. Isso causou um rebuliço danado. Repactuar jamais, mas na verdade o que a gente queria era voltar antes do dia 84. Ponto. Essa ninguém aceitou, mas tinha uma proposta. Até no grupo, com a ANBEP, todo mundo ali, a ANBEP nem estava no grupo ainda. Todo mundo ficou, pô, você não podia ter feito isso. Mas fizemos. Só um minuto, só por ter. Aí o que aconteceu? Mostra aquele outro quadro, por favor. Não, o outro. Esse. O que acontece? Entre essa proposta e as conversas que nós estávamos tendo no sindicato, no Sindipetro, no grupo, surgiu um antagonismo. Antes dessa e depois da que foi protocolada na Petrobras, nós aprovamos uma proposta que chamamos a ANBEP e a ANBEP concordou. Qual era? Fazer o equacionamento por 16 bilhões e discutir tudo na justiça. E levamos essa proposta, aceita pela ANBEP, com essa união, para o fórum. E essa proposta esbarrou na proposta FUP e FNP. FUP tinha uma proposta, FNP tinha uma bem parecida com a da FUP, e veio uma terceira do GDPAP com a ANBEP. Ambas têm um peso muito grande. Portanto, ficaram 3 propostas. Das 3 propostas, a FUP e a FNP se equacionaram e fizeram das duas uma proposta. E aí ficaram 2 propostas. A FUP, a FNP e a do GDPAP. O que aconteceu com isso? Não teve consenso. Só teve o quê? Dissenso. Dividiu a categoria. Aí nós sentamos e dissemos o seguinte: é muito esforço aderirmos à proposta da FUP e FNP, porque se for muito esforço, nós não vamos fazer isso. Mas se não for e pudermos viabilizar, nós estaremos fazendo o seguinte: um ato histórico. Nós vamos fazer aquilo que nós nos propusemos lá atrás e vamos unir a categoria, mas com segurança. Vamos estudar? Vamos estudar. E aí começamos a estudar a proposta da FUP. Porque como é que pode ser crível você assumir uma proposta de 16 bi e logo depois você aceitar uma de 32? Porra, é incoerente. É incoerente. Aí onde que surgiu a coerência? A coerência surgiu no seguinte sentido:
Pô, a minha de 16, eu discuto no judiciário. Ele quer uma liminar. Liminar é ruim. O plano, nós estamos tendo informações de que existe uma veia muito forte de que quer acabar com o plano, para o plano virar um plano CD. E eu fiquei muito preocupado quando eu fui lá na Banco do Brasil e eu vi que a FAP está fazendo a mesma coisa. Porra, então peraí, é um sinal. Vamos sentar. E o que nós fizemos? Então vamos discutir a proposta da FUP. Para que eu pudesse sentar com a FUP para discutir a proposta da FUP, que é a proposta da FNP, nós tivemos que colocar condições. Quais foram as condições? Essas aqui. A única que não foi aceita foi a número 1. Por quê? A FUP disse, isso é complicado. Porque a categoria, aí o que eu disse? Não tem problema. Por quê? Porque essa matéria está dentro da RMNR custeio. Está aqui, ó. Está ali dentro. Depois eu pego. Então, o que nós fizemos? Está entendendo, Carlos? Ou não? Então, o que acontece? Então, o que nós fizemos? Então, nos alinhamos com a FUP e a FNP. E levamos, então, isso tudo aqui para dentro daquele outro quadro. Qual é o outro quadro? O outro quadro. Aí o que acontece? Levamos isso para a reunião de ontem. Olha, a gente tem um consenso, mas para que a gente possa aceitar a proposta de vocês, nós temos que discutir aquelas situações no quadro anterior e inseri-las aqui dentro. Ok? Ok. Como é um grande acordo, eu tenho que dar uma com uma mão e tirar com a outra. E aí, o que ficou consensado? A estrutura é essa aqui. Essa é a estrutura. Isso aqui são as negociações. Aquilo lá está decidido que vai ser daquele jeito. As rubricas. Como que vai ser feito é que vai ser estudado, tem uma próxima reunião agora. O consenso está aqui. Isso aqui é consenso? É consenso. Por exemplo, plano CD, sem hipótese, é uma hipótese que ninguém quer o CD, mas não se tira a possibilidade da Petrobras criar um CD, mas não tem CD. Uma grande confusão que surgiu aqui, ações ajuizadas do PED, desistir? Não desistir nenhuma ação, cada entidade verifica o objeto e decide. Isso para mim é perigosíssimo. Por quê? Como pode ser crível eu entrar com uma ação contra você, Petro e Petrobras, para discutir o PED, eu faço um acordo para poder alterar esse PED e continuar com a ação judicial?